Bom, pessoal, dando continuidade ao nosso estudo do crime de roubo, os principais aspectos do crime de roubo majorado e qualificado nós vamos trabalhar agora. Lembrando que o crime de roubo está previsto no artigo 157 do Código Penal. Bom, vamos começar falando do roubo majorado, tá? Apesar de ser comum que doutrinas e até mesmo você veja jurisprudência indiquem esse parágrafo 2º como modalidade de roubo qualificado, na verdade, nós não temos aqui uma qualificadora, né? Nós não temos novos patamares mínimo e máximo ou máximo das penas em abstrato, né? Então, nós temos uma quantidade, uma fração que é aumentada na pena e, portanto, nós estamos aqui diante de uma modalidade de aumento de pena ou majorante, tá? Então, tecnicamente falando, nós estamos diante de uma hipótese de roubo majorado, tá? Lembrando que essa hipótese do roubo majorado, ela, assim como nós veremos as demais, elas podem ser aplicadas, né, tanto ao crime de roubo próprio quanto ao crime de roubo impróprio, conforme nós já conversamos em aula anterior. Bom, o parágrafo 2º diz que a pena aumenta-se de 1/3 até metade, se, no inciso 2, há o concurso de 2 ou mais pessoas. E aqui alguns pontos que nós devemos lembrar, apesar de nós já termos falado sobre alguns deles, quando nós trabalhamos o crime de furto, né? Sobre a necessária presença no local do crime. É necessário que todos aqueles comparsas, partícipes, estejam presentes no local do crime para que seja reconhecida a aplicação dessa majorante? Hoje a doutrina está mais no sentido, assim como a jurisprudência, né, em que basta que tenha ocorrido o crime de furto e que 2 ou mais pessoas tenham participado moralmente ou materialmente. Então, não é necessário, para que seja incidida essa majorante, que todas as pessoas estejam presentes no local do crime, certo? Então, também é importante falar que, para fins de consideração dessa majorante do concurso de agentes, você conta também a presença de eventual pessoa inimputável. Então, para fins desse concurso de pessoas, você soma tanto os imputáveis quanto os inimputáveis, mesmo assim teremos a causa de aumento. Então, por exemplo, é um concurso de 2 pessoas, onde uma é imputável penalmente e a outra é inimputável penalmente. Haveria ainda assim o concurso de pessoas, mesmo que uma delas seja inimputável? Sim, haveria, ok? Então, não importa se o comparso partícipe seja inimputável, tá? Outra coisa, existe também a possibilidade do concurso material entre o crime de roubo qualificado, né, pelo concurso de pessoas, e o crime de associação criminosa. No caso, para que nós possamos ter essa dúvida, seria o caso de associação criminosa armada, né? É possível, então, concurso material entre o roubo qualificado e o crime de associação criminosa armada, que nós ainda iremos estudar. Mas por que é possível, professora? Não seria bis in idem? Entende-se que não, pois nós temos aqui crimes autônomos, crimes diversos e são bens jurídicos diversos, né? Como nós sabemos, o tipo penal do roubo, ele protege o patrimônio, né? E o tipo penal da associação criminosa já protege a paz pública. Então, são bens jurídicos diversos que são tutelados. Então, é possível termos o concurso material entre o crime de roubo qualificado e o crime de associação criminosa armada. Quanto ao concurso formal entre o roubo e a corrupção de menores, você pode imaginar a seguinte situação. A gente tem um agente maior de 18 anos que pratica o crime de roubo em concurso com um menor, né, inimputável, como nós já conversamos. Ele, por meio de uma só conduta,
ele vai preencher mais de um tipo penal, né? O crime de roubo e a corrupção de menores. Então, você aplica o concurso formal, tá? Perfeito nesse caso. Agora, se o autor do roubo, né? Aquela pessoa que pratica o crime de roubo, que é aquela pessoa penalmente imputável, ele tiver por finalidade, além dessa subtração patrimonial, ele tiver também a finalidade de conduzir o adolescente ao cometimento de várias infrações penais, isso significa corromper, né, o menor. Se ele atua, portanto, com desígnios autônomos, ele vai responder por concurso formal imperfeito, e aí as penas vão ser somadas, como nós já estudamos semestre passado, né? Outra coisa, aqui outra majorante, né, que nós devemos observar é a do inciso 3, né? Também a pena vai ser aumentada de 1/3 até a metade, se a vítima estiver a serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância. Então, aqui, nós temos um tipo mais grave, né? Já que o agente vai subtrair os bens de quem está trabalhando, está prestando um serviço de transporte de valores, sendo que esses valores devem pertencer a um terceiro, tá? Então, geralmente essa atividade envolve empresas que se dedicam a transporte de valores, e aí são alvos bastante visados, né, atrativos para os assaltantes, né? E aí é exigido o dolo direto. Como assim, professora? É necessário que o agente saiba, que o agente conheça essa circunstância referente ao transporte de valores de terceiros, né? Lembrando que esses valores devem ser de terceiros. Então, se eu sou proprietária daqueles valores e estou transportando, né, eu não incide essa majorante, tá? Porque aqui nós não temos um serviço de transporte de valores. Serviço de transporte de valores é um serviço contratado para que um terceiro transporte aqueles valores, né? E aí, se o agente conhece aquela circunstância, incide essa majorante, tá? Não incide se houver, por exemplo, um dolo indireto, né? Assumir o risco de provocar o resultado. E aí, um exemplo concreto seria o agente querer assaltar uma pessoa para subtrair-lhe um exemplo da doutrina, uma mala de roupas, e, sem saber, acaba subtraindo uma mala que está cheia de joias caríssimas, de uma elevada quantia de dinheiro. Não incide essa majorante porque faltou o chamado dolo direto, certo? Outra majorante aqui também, para nós trabalharmos, é a do inciso 4, né? Se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. O que a gente tem aqui? Como nós já falamos no furto, né? Só para reforçar, entra, apesar do tipo penal falar apenas Estado da Federação, entra também o Distrito Federal, apesar de não ser um Estado, né? Ser um Distrito Federal, ser o Distrito Federal. Entra também, né? E aqui é necessário que o veículo seja efetivamente levado para outro país ou para outro estado da federação. Então, não existe tentativa de roubo majorado por levar o veículo automotor. Não, isso não existe, tá? O resultado aqui nesse tipo penal é naturalístico. Ou ele atravessa o espaço e está em outro estado da federação ou em outro país, ou não está, tá? E lembrando também que se tem uma pessoa que é contratada apenas para o transporte, né, do veículo, sem que essa pessoa tenha participado de qualquer forma, sem que ela tenha participado de forma alguma da subtração, né, do delito anterior, do delito de roubo, então essa pessoa contratada, né, sabendo disso, ela vai responder ou por favorecimento real ou pelo crime de receptação, e aí vai depender do caso, são delitos que nós iremos estudar também mais adiante, beleza? Outro inciso, outra majorante é a de se o agente mantiver a vítima em seu poder, restringindo
a sua liberdade, ok? O que seria isso? Restringir a liberdade da vítima. Aqui, a intenção do legislador é punir, obviamente, de uma forma mais severa, mais grave, o autor do roubo que, além de assegurar o produto da sua subtração, ele detém a vítima em seu poder, né? Para isso, ele detém a vítima em seu poder. Só que aqui a gente não tem uma interpretação pacífica desse dispositivo, né? O que seria exatamente o roubo circunstanciado pela privação da liberdade da vítima? Então, tem algumas situações que podem ocorrer, né? Por exemplo, o sujeito ele quer tomar o carro da vítima e aí ele entra no interior daquele veículo para alguns quarteirões depois libertar a vítima, colocar a vítima para fora. Então aí ele segura a vítima por um brevíssimo tempo, só o suficiente para ele tomar-lhe, né, aquele bem almejado. Outra situação também que é interpretada, né, desse dispositivo, a partir desse dispositivo, é quando o agente ele se vale de uma forma anormal para garantir a subtração que ele pretende, né? Então ele subjuga a vítima, pretendendo levar o veículo, ele quer subtrair o veículo, e aí manda que a vítima entre no porta-malas, e aí roda durante um tempo, durante a cidade, ou alguns quilômetros, mas muito breve, né? Até libertar a vítima, né? Aí, enfim, para alguns também, isso seria considerado o roubo circunstanciado pela privação da liberdade da vítima, né? Então, não existe um consenso. É importante entender que o STJ ele coloca uma diferença, e existe de fato essa diferença entre essa privação da liberdade da vítima para fins de roubo e o crime autônomo de sequestro, né? Então, aqui no roubo, a privação da liberdade ela tem a finalidade de assegurar a concretização do delito de roubo, o exaurimento do crime de roubo. Não visa o agente, ele não tem um dolo de deliberadamente privar a vítima de sua liberdade, porque senão teríamos aqui o dolo e a prática do crime de sequestro, né? Então, se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade, só para que ele consiga praticar o crime de roubo, lembrando, roubo próprio ou roubo impróprio, aí nós temos essa majorante, ok? O ponto fulcral, né, é você perceber o tempo e a finalidade do agente com essa privação da liberdade. Qual é a finalidade dele? Por quanto tempo essa vítima ficou com a sua liberdade privada, né? Se a vítima tiver sua liberdade cerceada durante um período de tempo curto, limitado, apenas para o roubador assegurar-se do crime, da subtração, aí nós temos, né, de acordo com esse entendimento do STJ, essa majorante no roubo. Agora, se a liberdade da vítima for cerceada por um extenso período, além do necessário para assegurar a posse da coisa roubada, aí nós teremos o crime também de sequestro, né, que pode ser em concurso material. Então, aqui, quando a privação se torna desnecessária, a gente vai ter o concurso entre o roubo e o crime de sequestro. Se não, se ela tem a sua liberdade privada só o tempo suficiente necessário para o sucesso da empreitada criminosa no tocante ao roubo, então nós temos o roubo majorado, ok? Lembrando que com a vigência da Lei 13.964 de 2019, que entrou em vigor no final de janeiro de 2020, esse tipo penal passou a ser considerado crime hediondo. Está previsto lá na Lei dos Crimes Hediondos que o roubo circunstanciado pela privação de liberdade da vítima, ou roubo majorado, né, pela restrição da liberdade da vítima, é crime hediondo, tá certo? Bom, continuando, nós temos aqui também o roubo majorado, se
houver a subtração de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunto ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. Então, aqui nós já falamos sobre isso lá no crime de furto, né? Diferentemente do furto, lá no furto nós temos o furto de substâncias explosivas e o furto com emprego de substâncias explosivas. Aqui nós estamos falando, nesse caso, do inciso 6, do aumento de pena no roubo, se o roubo for, o objeto do roubo forem essas substâncias explosivas ou análogas, ok? Aí nós temos o aumento de pena de 1/3 até a metade. Vou dar continuidade no próximo vídeo.